Quantos cérebros você acha que você tem? Eu acho que você está errado. Eu vou te dar a resposta. Você tem 1, 2, 3 cérebros. E é exatamente a diferença entre eles e como isso impacta no seu dia a dia que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender melhor como é que funciona essa máquina cerebral incrível que a gente tem e colocar ela para funcionar a seu favor. E é exatamente isso que a gente vai falar sobre esses tais 3 cérebros que a gente tem. Mas André, como assim? Eu nasci com um só e funciona male ainda? Tudo bem, você pode pensar exatamente assim. Mas há meio século atrás, um neurocientista chamado Paul MacLean começou a estruturar uma teoria muito interessante, de fato, sobre 3 cérebros que a gente tem dentro do nosso cérebro. E, obviamente, a gente só tem um cérebro, mas existem subdivisões dentro do nosso cérebro e ele chegou a 3 que têm perfis muito diferentes. E o primeiro deles é o sistema reptiliano e ele veio dos répteis, exatamente por isso o nome sistema reptiliano. Por que reptiliano? Porque é o cérebro que simplesmente existe para a nossa sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência, para a gente fugir dos perigos. Esse é o cérebro de menor capacidade, mas é o que mais impacta as nossas ações. O segundo cérebro, que começou a se desenvolver por cima desse, é o sistema límbico e ele foi desenvolvido nos mamíferos. Existem interpretações que também foi desenvolvido nas aves primeiramente, mas o grande ponto é que esse é o cérebro das emoções e ele existe nessas espécies que eu comentei exatamente para ligar a mãe ao filho. Se a mãe não tivesse conexão emocional com o filho, ela simplesmente teria o filho, iria embora e o filho morreria. Tanto para as aves quanto para os mamíferos é fundamental essa conexão de amor da mãe com o filho para realmente existir a alimentação e a proteção no momento inicial. E isso faz com que a gente sinta emoções. E por cima desse existe o cérebro mais poderoso de todos, que é o neocórtex, que é o cérebro que processa dados, estatística. Você só consegue me entender porque o neocórtex está funcionando nesse momento e você consegue processar tudo o que está acontecendo. Esse é o cérebro mais poderoso, mas ao mesmo tempo ele é o cérebro mais lento. Todas as vezes que a gente tem que processar alguma informação, a gente para e isso consome uma energia tremenda. E é exatamente por isso que os outros cérebros são tão importantes. Muitas vezes as decisões que a gente toma são simplesmente emocionais. Existem gatilhos mentais que você deve ouvir bastante por aí. E sempre que algum gatilho mental é disparado, a gente reage de alguma maneira. E isso existe simplesmente para evitar que a gente gaste energia e todas as vezes a gente tem que pensar o que fazer. Se alguém toca uma buzina, a gente se assusta e a gente sai de perto. Isso é natural. A gente guardou aquilo, a gente guardou aquele som para proteção. E a gente não tem que pensar, nossa, uma buzina, o que será que pode significar isso? Se você parar para pensar tudo isso, talvez você simplesmente seja atropelado enquanto você está pensando. E é exatamente para acelerar esse processo que existem os outros cérebros. E o reptiliano é o cérebro mais importante de todos. E eu não vou entrar em detalhes dele não, porque a gente vai falar sobre ele na jornada da reprogramação cerebral. Todas as vezes que você simplesmente faz as coisas ao longo do dia, sente que você está sempre ocupado, sempre com aquela urgência tremenda, faz, chega em casa e tem aquela sensação de que nada andou, nada do que era importante para você saiu do papel, mais uma vez você procrastinou, mais uma vez você simplesmente não conseguiu executar o seu objetivo, por mais que você esteja sempre ocupado. Se essa sensação acontece em você, se você tem esse tipo de sensação quando você chega em casa cansado no final do dia, muito provavelmente o problema está dentro do seu sistema reptiliano e isso pode sim ser trabalhado. E a gente vai discutir exatamente isso na jornada da reprogramação cerebral. E se você acessar esse vídeo assim que ele for liberado e você já estiver inscrito, no seu e-mail vai ter um link para essa segunda aula da reprogramação cerebral para você de fato entender quais são esses 3 cérebros e como é que você usa isso a seu favor. E é exatamente isso que a gente vai cobrir nessa segunda aula. E se você ainda não está inscrito ou está inscrito e não achou esse e-mail, não deixa de se inscrever em reprogrameseucerebro.com.br. Caso você assista esse vídeo depois dele ter sido liberado, provavelmente você vai entrar numa lista de espera e vai esperar a nova jornada da reprogramação cerebral. Então não deixa para depois, não perde tempo e se você acha que isso pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar esse convite, esse vídeo para essa pessoa também, para entender melhor quais são as estruturas do nosso cérebro, quais são esses tais 3 cérebros e como é que você os utiliza a seu favor. Então encaminhe para ela e mais do que isso, gostaria também aqui embaixo do seu comentário, como é que você vai usar isso a seu favor, quando que você percebeu essa sensação de agir, sensação de urgência, de não parar o dia inteiro, mas realmente aquilo que é importante ficar simplesmente para depois e o depois virá nunca, porque nunca dá tempo. Se você tem essa sensação, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo como é que você vai resolver isso e se você já está inscrito ou não na jornada da reprogramação cerebral. E antes da gente encerrar, eu queria dividir
mais uma novidade do Brain Power. Acabou de estrear o podcast do Brain Power e agora você pode ouvir essa série no seu carro, no seu transporte, no meio do caminho, em qualquer lugar. Você simplesmente coloca um fonezinho de ouvido, você pode estar na academia e você vai ouvir mais e aprender mais a respeito do seu cérebro. Então não perca tempo, é só você entrar lá no iTunes e digitar Reprograme Seu Cérebro, ou Brain Power, ou o meu nome, André Burick, e você vai achar o podcast. Se inscreva lá e eu adoraria ver também a sua opinião. Então entra lá nos reviews do podcast e coloca lá o que você tem achado dessa série até agora. E isso é muito importante para esse podcast já chegar chegando. E é isso aí, para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar tem aqui um botãozinho para você clicar, assinar e automaticamente você vai ser notificado do próximo vídeo amanhã. E lembra disso, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até lá.